A questão do perdão também não é uma questão de entender, é uma questão de aceitar. A Bíblia você tem que aceitar. Porque entender é fácil, está aqui, é claro para entender. O difícil é eu aceitar. Jesus não disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Ou seja, o perdão tem a ver com negar a si mesmo. Negar a si mesmo. A dizer não ao seu orgulho, ao seu ego ferido. E eu vi uma frase, pastor, essa frase do Tiago Baeta. O Tiago Baeta é um dos mentores lá do Ágape Reconciliação, da Neuza Etioca. Eu tenho ele no Instagram e ele fala assim, ele colocou uma postagem no store do Instagram, que o coração do pecado é o orgulho. O orgulho é o coração do pecado. Sim. O que me faz não perdoar? O meu orgulho ferido. O meu ego ferido. Faz eu odiar mais, faz eu querer vingança, faz eu querer revidar. E tudo o que o senhor falou. Esperar a pessoa vir se retratar. Você acabou de falar isso. A pessoa fica guardando. Não, ele tem que vir aqui beijar os meus pés, o reizinho aqui. E o evangelho já ensina outra coisa. É outra coisa. Agora, o que me chama a atenção é que esse servo estava devendo o rei. E estava devendo muito. Ele não tinha como pagar o rei. O rei falou, vou ter que vender sua família como escravos para poder pagar sua dívida, porque eu não posso ficar no prejuízo. Ele se colocou nos pés daquele rei e começou a clamar, por favor, perdão, perdão, não vende minha esposa, meus filhos. Tem misericórdia. Ele clamou tanto, ele chorou nos pés daquele rei. O rei se encheu de compaixão. Nossa, meu, não tem nem como eu vender a família desse cara. Esse cara mexeu com o meu coração agora, com esse clamor, com essa súplica, com esse pedido. Eu começo a imaginar, lógico, não está aqui no texto, é uma parábola, mas eu começo a imaginar o tanto que ele falou que amava os filhos, o tanto que ele falou que a esposa era importante, o tanto que ele falou que ele vivia uma vida feliz com a família dele, e a família sendo vendida, cada um ia ir para um canto, nunca mais ele ia ver a sua família, os seus filhos, etc. Então ele fez uma súplica, um rogo. Ele rogou ali para aquele rei. E o rei se encheu de íntima compaixão e perdoou. Saindo daquele fórum, vamos dizer assim, daquele julgamento, ele encontrou um servo que devia a ele. E o que ele fez? Você me deve, por favor, eu vou te pagar tudo, me dá mais uma chance. Não, eu vou te colocar na prisão. As pessoas que viram aquela cena foram indignadas contar para o rei. O quê? Eu perdoei ele e ele não perdoou aquele que o devia? Chama ele aqui. E ele voltou para aquele julgamento diante daquele rei. O rei o julgou novamente. Você é um servo mau, malvado, perverso, egoísta. Você só pensa em você. Quando é para você liberar perdão para os outros, você negou o perdão. Por conta disso, eu vou colocar você na prisão e você vai ser atormentado, não é isso? Verso 33, não devias tu igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Presta atenção aqui o pessoal de casa. Verso 35. Assim
vos fará também meu Pai Celestial. O que Jesus disse, pastor? O meu Pai vai colocar na prisão, vai entregar para os atormentadores, é o que está escrito aqui, eu não estou inventando. Jesus disse, meu Pai vai fazer igual, está aqui nessa parábola. Indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores para que pagasse o que devia. Se a pessoa vai buscar a Deus, a pessoa está cheio de pecado, cheio de falha. Eu cheio de falha e de pecado, eu estou devendo quem? A Deus. A Deus. Por isso que Deus teve que pagar um preço tão alto que foi enviar Jesus. Para Deus o preço foi alto demais. Porque Deus queria pagar o preço. Ele teve íntima compaixão de nós pecadores. Ele entregou o filho, né? Entregou o filho. O filho morreu para que o perdão nos alcançasse, a salvação nos alcançasse. Aquele sangue nos tirou da maldição, da condenação. Então, nós vamos para os pés de Deus pedir perdão dos nossos pecados. Nós nos sentimos devedores de Deus por conta da nossa falha. Então nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar a Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados e Deus sente íntima compaixão de nós. O que acontece, pastor? O Senhor nos perdoa. Mas, como todo bom ser humano que tem uma história, dentro da nossa história de vida existem pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que nos traíram, que nos ofenderam, que nos magoaram, que geraram dores emocionais terríveis em nós. Nos desonraram. E essa pessoa tem que ser perdoada. É o que Jesus está falando aqui. Se o rei perdoou o servo e o rei pediu a família do servo para pagar a dívida, e o que o rei falou? Tua dívida está perdoada. Não é isso que está escrito aqui? Verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Está escrito que a dívida foi perdoada. Olha, não precisa me pagar mais. Eu vou te soltar, a dívida está perdoada. Isso daqui é um código, pastor, que nós temos que aplicar na nossa vida. Sabe o que eu falei para aquele moço hoje? Ele falou para mim, não, meu pai que tem que vir pedir perdão. Se meu pai não vir pedir perdão, eu nunca mais na minha vida vou falar com ele. E eu falei para aquele moço, eu falei, você deve liberar o seu pai. Aí ele falou, como assim? Porque você está falando que o seu pai deve vir pedir perdão. Aí eu falei de uma forma figurada. Eu falei, o seu pai tem uma nota promissória com você. Ele está te devendo e ele tem uma nota promissória que ele tem que te pagar. Só que o seu pai não vai pagar essa nota promissória. Essa nota promissória é o que você está aguardando o seu pai vir pedir perdão para você. Então você tem que ir lá perdoar o seu pai e pedir perdão para o seu pai, mesmo você estando certo. Aí ele falou, isso é um absurdo. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu falei, sim, senhor. Seu pai não vai vir até você. Você vai lá. E você vai falar, pai, o senhor não me deve mais nada. O senhor não me deve perdão. Eu libero o senhor está perdoado e eu peço perdão para o senhor também. Mesmo você estando certo, você vai ter que fazer isso. Porque as pessoas pensam que perdoar é esquecer. Não. Esquecer só se a pessoa tiver amnésia. Ela fala, nossa, aconteceu isso, eu bati com a cabeça, eu tive uma amnésia. Só se a pessoa bater com a cabeça.
ela escorregar, que nem eu costumo falar, escorregar na casca de banana, cair e bater com a cabeça no chão. Aí ela vai levantar, quem sou eu? Aonde estou? Aí ela não vai lembrar mais. Agora, se ela não tiver uma amnésia, ela vai lembrar. Mas no dia que ela perdoar, ela vai lembrar e não vai sentir mais dor. Porque aquele moço me revelou nessa tarde que quando ele lembrava, ele pôs a mão no coração e ele apertou. E ele fazia assim, ó, quando eu lembro o que ele fez comigo. Ele sentia ódio. Ou seja, já ouviu falar um ditado, dormindo com o inimigo? Sabe o que é dormindo com o inimigo? É quando você não perdoa. Existem pessoas que todos os dias elas mexem na ferida. Elas lembram. Elas geram mais dor. E eu sou a pessoa que mais discorda, pastor Eliseu, do termo o tempo cura. Eu acho que o tempo piora. O que o senhor acha? Piora. Porque quanto mais tempo vai passando, mais você vai remoendo, né? Aquela situação. Pode passar 30 anos. Se você não perdoar, vai ficar batendo lá, né? Na sua porta. O tempo todo. E ela vai tomando forma, né? Ela vai criando volume de dor, criando volume, sentimento. Você vai... Qual que é o problema do não perdoar? Dependendo da situação, você pode começar a elaborar um projeto para vingança. Começa a evoluir. Entendeu? Você começa a ter ideias para poder se vingar, para poder fazer com que o outro sinta a dor que você está sentindo, sinta o vazio que você está sentindo, o sentimento que você está tendo por aquela situação. Então, o tempo vai fazendo isso também, né? Se não houver perdão. Então, é um perigo, né? E fora que você... Às vezes o cara se esforça bastante para esquecer, que na verdade você joga pro inconsciente. Jogou pro inconsciente, é interessante agora, né? Fugindo um pouco agora para a psicanálise, por exemplo. Freud fala que tudo que é reprimido volta como sintoma. Então você reprime um sentimento, reprime uma situação, e com o tempo você desenvolve doenças. Porque você reprimiu... Por exemplo, pastor? Aí quais vão ser os sintomas mais tarde, né? Pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser diabetes e outras doenças. Até mesmo câncer. Então você pode somatizar, né? Então o que eles chamam de psicossomática, né? Então esse é o pensamento psicanalítico da falta do perdão, né? Por quê? Porque você jogou para o inconsciente. Existem muitas situações inconsciente que está lá no inconsciente que vai lá na frente voltar como sintoma, vai bater, né? E vai voltar. Às vezes você não vai entender por que você está tendo aqueles sintomas. De novo, é comportamento. Você vai ter um comportamento agressivo, você vai ser uma pessoa mal-humorada, uma pessoa estressada, uma pessoa... E aí, por isso a terapia, né? A terapia vai te ajudar a identificar questões inconscientes, você vai trazer para a consciência, e uma vez que você traz para a consciência, você vai ter clareza da dor que você está tendo. Então, uma vez que fica claro para você, né? É como se fosse algo oculto que existe ali no seu interior, que pode chamar de subconsciente. Está oculto, você não tem nome para aquilo, mas é uma dor. Porque você achou que esqueceu, mas você não esqueceu, ela existe lá. Só precisa identificar que dor é essa, né? É por isso que as pessoas voltam na terapia, volta naquela questão, volta naquele sentimento, lembra de alguma coisa que aconteceu quando era criança,
de uma surra muito grande que levou do pai, de uma agressão física, de abuso abuso sexual, entendeu? Então, são situações que uma vez que o tempo passou, né, e a pessoa fica, vai esquecer, e não vai voltar como sintoma, entendeu? E esses sintomas podem vir de qualquer forma. Então, isso acontece muito. Tem muita gente sofrendo por falta de perdoar, por falta de... Né? Então, o que pode ajudar nessa situação? Ela poder compreender o poder do perdão. O perdão exerce um poder, né? Dá a ela o poder de se libertar, o poder de ter uma vida melhor, ter uma vida elaborada, você conseguir elaborar suas questões. Uma vez que elaborou as suas questões, o seu luto, aquela sua perda, uma vez que você elaborou ela, você vai ter uma vida tranquila, né? Porque resolveu, não te dói, não te traz mais dor. Você lembra, houve uma situação na sua vida, no passado, e essa situação foi X, Y, tal, mas hoje você entende, né? Que foi uma situação que pode ocorrer com qualquer um, né? Foi preciso perdoar alguém, foi preciso entender, né? É muito comum as pessoas, eu tenho muita raiva da minha avó, por exemplo, né? Do meu avô, eles fizeram tal coisa e tal. Mas aí como que você vai elaborar isso? Você vai começar a ouvir de você mesmo, você vai começar a falar sobre como era o seu avô, qual era o contexto de vida dele, como que ele vivia na sua época, como que foi a infância dele, por que ele se comportou com você dessa forma, por que seu pai se comportou com você dessa forma. Então, qual que é a ideia? Assim, você, quando fala sobre o seu agressor, você entender um pouco do contexto da vida dele, né? E para muita gente dá certo, porque ela fala, ele se comportou dessa forma comigo porque o pai dele se comportou assim, né? Ele foi agredido pelo pai dele, meu avô, por exemplo. Então ele não aprendeu, então vai ficando mais fácil para você conseguir perdoar, né? Porque a pessoa não só errou, muitas vezes não só errou porque ela te odeia, muitas vezes acontece do outro errar comigo por falta de informação, por falta de cultura, de entendimento, né, por várias questões. Então, quando você entende todo o contexto daquela sua dor, de onde ela veio, qual a raiz da sua dor, por que ocorreu aquilo, então fica mais fácil para você perdoar, né? E existe muitas questões, igual você falou do exemplo do rapaz, com o pai, né? Na hora que ele entender o contexto do pai, o porquê que o pai fez isso, por que o pai se comportou de tal maneira, então, ele vai entender. Ele entendeu. Aí começa a ficar mais fácil para ele decidir perdoar, porque perdoar é uma decisão. Uma decisão que beneficia não o perdoado, mas o perdoador.